Estamos, pela bondade e misericórdia de Deus, na nossa primeira aula desta nova matéria denominada Ética Cristã e Ministerial. Pela bondade de Deus, esta é a turma do curso básico em Teologia, turma das terças-feiras, e estamos iniciando a primeira aula da nossa nova matéria, Ética Cristã e Ministerial. Hoje é terça-feira, 20 de setembro de 2022, 20 de setembro de 2022. Nossos sinceros agradecimentos, irmão Wilson, irmão Cleiton, lá do querido Paraná, Curitiba, irmão Elton, irmã Ilana, irmão Absai, estão aqui hoje, né? Nossa turma, infelizmente, da terça-feira deu uma encolhida, né? O mesmo problema deu na turma da quinta, só a turma da quarta que está ainda de vento em polpa. Mas, assim mesmo, entendemos que são ocasiões e momentos que Deus nos dê a graça, né, para perseverarmos e avançarmos. Eu sei que é um desafio para muitos estarem aqui, não é fácil. Cada um que está aqui sabe o quanto foi difícil e o quanto é um esforço tremendo. E o Senhor Deus haverá de recompensar a determinação, a garra e a coragem que cada um tem colocado. Quero também agradecer aos irmãos que já puderam fazer o seu pagamento na mensalidade deste mês de setembro. Muito obrigado. Os que ainda não fizeram, não se esqueçam, até o dia 30. Dia 30 próximo, está de bom tamanho, que você possa fazer o seu pagamento para não deixar a nossa escola, né, com maiores compromissos, né, porque temos compromissos financeiros a serem cobertos e somos 100% dependentes da mensalidade de cada um de vocês. Outros sim, não quero ficar tocando neste assunto, mas é apenas um lembrete. A partir da mensalidade do mês de outubro, teremos um acréscimo de $10. Quanto já leram esse aviso? Nós já deixamos isto. Creio que todos entendem que nós estamos com as nossas mensalidades defasadíssimas, né? Não estamos, obviamente, cobrando a diferença da inflação, porém, tudo que é de produto, seja comestível, como também material de escritório, aumentou, se você já observou, de 60% a 70%. E, obviamente, não estamos repassando 60% a 70% no valor da mensalidade. Estamos apenas aumentando $10 para a gente não ficar apertado. Do contrário, vai ficar até muito difícil a gente manter, né, as despesas de material da escola. Por isso, contamos com a sua compreensão, tá? Então, a partir de outubro, 1º de outubro, todas as mensalidades estarão acrescidas no valor de $10. Setembro está tudo normal, mas a do mês de outubro para frente, não se esqueça de acrescentar $10, porque parece ou não fará uma grande diferença no nosso orçamento e conseguiremos, né, manter pelo menos o básico equilibrado das nossas despesas. Irmã Nalu está ali chegando, né, no escurinho, mas chegando. Não, falei escurinho, ela colocou uma luz bem forte ali diante da gente. Isso é bom. Meus irmãos, vamos, Pai do Todos. Senhor. Isso, irmã Nalu, não sei se conseguiu ter acesso ao arquivo da apostila, mas tudo bem, a gente já se conversou sobre a sua dificuldade. Vamos estar, então, na nossa primeira página, lá na introdução. Hoje nós teremos a segunda chamada da prova de homilética, né? Só recapitulando, os irmãos Elton, Analu, Ilana, Meire e Cleiton. Não se retirem, tá? No que terminar essa aula, fiquem presentes nesta conexão. Os demais, depois que nós orarmos, já estariam despedidos para se retirar. Só esses irmãos fiquem, por favor. E aí, no transcurso já desta semana, se não me engano, até sexta-feira, se tudo correr bem, eu estarei já divulgando o total de todas as notas de todos vocês da provinha de homilética. Página de número 3. Introdução. Já estamos vivendo o conturbado século XXI, um século que inicia-se com muitos desafios, dilemas
problemas e aflições. Vivemos, sem dúvida, em um mundo cuja tônica principal é a insegurança, o desequilíbrio em todas as suas mais variadas formas e o desafeto. Todavia, como cristãos e servos de Deus, sabemos que podemos, em meio a todo este mundo caótico e confuso, fazer uma grande diferença na forma de ser, uma grande diferença no modo de falar, uma grande diferença na maneira de nos comportar. Como obreiros do Senhor da Seara, esta diferença deve ser mais acentuada pelo que refletimos a identidade e o caráter do servo dos servos, Jesus Cristo. E nossa sincera oração é que essas singelas linhas que se seguem possam despertar a cada um de nós a possuir a viver uma vida espiritual e ministerial mais abundante e próxima à semelhança do precioso e irrepreensível exemplo que Cristo nos deixou, como nos ensina lá em Colossenses 4:1 e primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Que ele nos ajude a exercitar uma ética que cative e atraia poderosamente aos que nos cercam para a sua eterna glória. O assunto, então, que nós vamos tocar nas próximas 5, 6 semanas, ele vai mexer muito forte, né, com cada um de nós, porque ele fala de comportamento. Esse assunto ele está ligado a comportamento, está ligado a testemunho, não é? Testemunho e ética envolve comportamento, envolve testemunho, né? Se nós formos entrar a fundo, muito nos entristece em dizer que estamos presenciando a época da história da igreja onde pouco ou nada de ética tem sido praticada, seja por membros comuns de igreja, seja por obreiros, coisa que nunca deveria, não é, acontecer. Não sei, eu vou fazer aqui uma citação de algo muito recente que já aconteceu, né? Aconteceu nas últimas 72 horas, basicamente, né? Já está como tônica na mídia, nos jornais de todo o planeta Terra, mas eu acredito que você, ainda não muito amante da situação, ou nada interessado, eu acredito que, por curiosidade, você deve ter assistido alguns flashes na televisão com respeito ao sepultamento da falecida rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Alguém de vocês chegou a dar uma olhadinha em algumas partes do noticiário? Não sei se vocês prestaram atenção o tipo do cerimonial que foi levado. Eu falo com muita humildade e com muita propriedade, né? Eu sou historiador já há alguns anos e sou amante da história da Inglaterra, do Reino Unido e da Grã-Bretanha. Sempre soube daquele cerimonial que envolve os sepultamentos dos reis ingleses. Obviamente, nunca presenciei um sepultamento, mas conheço como funciona a monarquia do Reino Unido. Já tive a oportunidade de estar uma vez com a rainha Elizabeth II, uma vez com a ex-ministra, primeira-ministra Margaret Thatcher, então eu conheci um pouco de como funciona a ética protocolar, né, da monarquia. Se vocês observaram como tudo funcionou numa precisão milimétrica, seja os soldados, a forma como as pessoas se conduziram, até o próprio povo. Não sei se vocês observaram, né? O povo que ladeava as ruas no momento que passava o ataúde, o caixão da rainha, o povo demonstrava um respeito, uma ética, um comportamento. Se fosse num país latino, com todo respeito, se fosse na Colômbia, na Argentina, no Uruguai, no Chile, o negócio ia ficar meio agitado, mas, olha, a ética, não estou dizendo que os ingleses sejam perfeitos, são seres humanos tão falhos quanto nós, mas a ética, a linha de comportamento que eu assisti nesta cobertura que envolveu o sepultamento da rainha da Inglaterra, uma coisa assim de tirar o chapéu. Não sei se alguém observou isso, com devida atenção, uma linha de comportamento exemplar, seja do próprio povo britânico, né, que tinha um carinho, um amor grande pela rainha, como da parte das autoridades, enfim. Eu estou trazendo isso à tona porque algo parecido nós vamos estudar, mas dentro do contexto cristão.
do contexto evangélico, que nos assusta um pouco. Eu falo isso que há 30, 40, 50 anos atrás era muito levado a sério a questão de ética. Mas e hoje? É levado a sério? Não tem por todos. Por causa do desconhecimento do assunto, número um, se ensina e se treina muito pouco esse assunto aos obreiros e à igreja. Então, infelizmente, hoje estamos vivendo uma geração muito complicada. Bendita é aquela igreja, né, que tem o seu pastor, que se preocupa em olhar dentro desse aspecto das Escrituras Sagradas. Vamos abrir, então, o leque para começarmos. Vamos saber o que é ética. Está aqui, ó. A palavra ética provém de um termo grego, ethos, que quer dizer costume, uso. A ética é empregada no mesmo sentido que a moral. Esse termo no latim é mos, e significando usos ou modais. Ambas são consideradas sobre um duplo aspecto: da ciência teórica dos fatos e das atitudes individuais e coletivas, as quais pressupõem ou devem ser subordinados às regras de conduta subjetivas objetivamente obrigatórias. Da ciência normativa, dessas mesmas regras de conduta articuladas em um sistema de prescrições em vigência ou imperativas em um determinado meio social. Os meios sociais, o meio que nós convivemos, existem de acordo com aonde convivemos, existem códigos de ética. Por exemplo, entre os médicos, enfermeiros, profissionais da área de saúde, existe um código de ética, ainda que existem aqueles que quebram esse código de ética. Entre os militares, marinha, exército e aeronáutica, existe também um código de ética. Entre os embaixadores, diplomatas, cônsules, existe um código de ética. Ora, se para essas profissões, para essas esferas da sociedade, existe um código de ética, por que não poderia ou não deveria existir também esse código no meio do povo evangélico, do povo cristão? Porque nós representamos o reino de Deus aqui na Terra. Então, com mais razão, devemos refletir uma linha de comportamento, um testemunho muito mais elevado, né, do que um médico, do que um diplomata, do que um militar, mas às vezes vemos isso muito a desejar. Vamos lá. Ética também parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana. Então, tudo está ligado à conduta. É um conjunto de princípios morais que devem ser observados no desenvolvimento ou exercício de uma profissão ou atividade. Enfim, é a parte da ciência da filosofia também conhecida por moral, a qual estuda os costumes e estabelece as regras do bem viver ou do dar-se bem, segundo a lei natural. Um exemplo prático disso é o Código de Ética Profissional, que estabelece os deveres de um advogado ou de um médico no exercício de sua nobre missão. Embora, à luz da verdade, saibamos que em todas as esferas humanas conhecidas há reiteradas e constantes quebras desses procedimentos éticos. Não querendo, claro, eu não estou aqui tomando e jamais tomarei, jamais, nenhum tipo de posicionamento contrário a favor no que tange a política. Já me perguntaram, pastor, qual é o seu partido político? Jesus Cristo. Como é que é? Eu sou monarquista por Jesus Cristo. Um pastor não gostou dessa pergunta, dessa resposta. O senhor é monarquista? Claro, por Jesus Cristo. Ele é o maior de todos os monarcas, então ele ficou frustrado. Aí eu pensei que o senhor era PSDB, MDB, mas não. Sou monarquista ao Senhor Jesus Cristo, porque ele vai governar 1000 anos sobre este planeta Terra, ele já governa sobre as nossas vidas, então não me peça a manifestar uma posição política humana, né? A minha posição é Jesus Cristo e eu não abro. Ok. Eu estou tocando essa tecla porque hoje, como brasileiros, nós estamos presenciando, ainda que à distância,
uma das maiores crises sociais e políticas que tem manchado o nosso país. E vocês sabem a que eu me refiro, a política no Brasil, que não deveria ser um ponto que hoje, como brasileiros, não deveríamos nos envergonhar, mas infelizmente nos envergonhamos, não é? Político, infelizmente, não estou aqui generalizando, mas o termo político no Brasil se tornou sinônimo de desonesto, de corrupto. De 10 políticos, tire um que não esteja corrompido. Pelo menos um. De 100, se você conseguir 7, é muito. Ou seja, o quadro é muito triste. E aí você me perguntaria, existe um código de ética entre os políticos? Existe. Entretanto, ele é constantemente quebrado. Constante. O Congresso Nacional tem o seu código de ética, o Supremo Tribunal Federal tem o seu código de ética, mas, infelizmente, temos presenciado isso na prática. Está sendo constantemente quebrado. Isso traz vergonha. Agora me pergunte, no Evangelho, algo parecido está acontecendo? Tem acontecido, está acontecendo, não deveria, não deveria. O pior é que quando acontece, traz o quê? Um grande peso de vergonha para o nome do Senhor Jesus Cristo. Traz um grande peso de vergonha sobre a palavra de Deus. Aí vamos eu e você, que estamos fazendo isso aqui, isso aqui, para dar um bom testemunho, para que o nome de Cristo seja levantado bem alto. Nós estamos fazendo isso aqui. E aí alguém vai dizer para mim e para você, vem cá, quem é você? Para me falar de Cristo, de honestidade, de pureza. Né? Tem um bando aí de obreiros, pastores que estão fazendo isso e aquilo. Claro, eu e você vamos dizer o seguinte, eu não tenho nada a ver com o mau exemplo dessas pessoas, não tenho nada a ver com o mau exemplo desses obreiros, desses cristãos, mas o problema, como nós sabemos, basta dois estragarem o testemunho do nome de Jesus, que todo mundo é colocado numa mesma bolsa. E todos nós, infelizmente, somos generalizados e confundidos. Que esta lição, que esta matéria nos ajude mais do que nunca a refletirmos na urgente necessidade de impormos, não estou afirmando que você não tenha, eu tenho certeza que você tem esse testemunho, mas que esta matéria nos motive mais ainda a impormos uma necessidade de luz, de brilho para a glória do Senhor no mundo tão corrupto, aonde a gente está vendo tão pouco testemunho, e como é lindo, né, enxergarmos um bom testemunho na vida, não apenas de um pastor, de um obreiro, mas também de um membro de igreja, porque isso facilita, não é, a nossa entrada para falar do poderoso nome de Jesus. Assim que, diante de tudo isto, a ética cristã é o conjunto dos princípios que devem ser observados na vida cristã e que oferecem sentido ao comportamento dos elementos, indivíduos ou participantes, dentro da própria comunidade a qual uma pessoa pertença. Vale a pena lembrar que a ética cristã tem como base os princípios comportamentais estabelecidos pelas Sagradas Escrituras. Exemplos práticos. Os livros de Provérbios. Alguém já leu os 31 capítulos do livro de Provérbios pelo menos uma vez? Alguém já passou por ele? Já? Se você parou para observar com atenção, é um manual de ética da melhor qualidade. É maravilhoso. E você para, não apenas para lê-lo, mas para estudá-lo, você fica impressionado como o livro de Provérbios nos traz o estilo de vida que Deus quer que vivamos. Irmão Cleiton. Domingo, eu estava conversando com a minha esposa sobre Provérbios. E lendo, parece que ele foi escrito há pouco tempo, Yeah. né? Assim, é algo tão que nós estamos vivendo hoje assim, no nosso cotidiano, que parece que assim, foi algo escrito há talvez nem anos.
né? Há pouco tempo atrás, Fala de uma uma das... realidade muito tocante nos nossos dias. Isso. Essa impressão eu tenho tido sempre quando eu procuro ler repetidas vezes o livro de Provérbios, dá a impressão que eu estou lendo um jornal do dia, porque ele fala demasiado perto de cada um de nós sobre a nossa necessidade de uma vida de testemunho. É muito profundo o livro. Se tivéssemos... bom, na verdade, nós teremos uma matéria no Médio em Teologia chamada Livros Poéticos. Vão ser 6, 7 aulas apenas, né? E a gente vai dar uma pincelada muito rápida dentro do livro de Provérbios. Mas se você já quiser anotar alguma coisa aí, tá? Só para você ter uma ideia. O livro de Provérbios, ele apresenta a sabedoria divina, enquanto que o livro de Eclesiastes, ele apresenta a sabedoria humana. Olha que interessante. Então, todo o conteúdo do livro de Provérbios, ele exala, ele ensina, ele revela a sabedoria divina. Por outro lado, Eclesiastes nos expõe, nos mostra, nos ensina, nos aponta para a sabedoria humana. Aí você vai me perguntar, quem é o autor do livro de Provérbios? 75% do livro de Provérbios foi escrito por Salomão. 25% está dividido entre vários outros autores, né, como Agur, o rei Lemuel e assim por diante. Já o livro de Eclesiastes, todo ele foi escrito por Salomão. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Quando Salomão escreve Provérbios, ele está no seu momento áureo, está no seu momento de muita comunhão para com Deus. Entretanto, o que acontece? Salomão se desvia, Salomão se une àquelas mulheres ímpias, né? Passa a adorar outros deuses, até sacrificar, a eles, e aí perde a visão da comunhão para com Deus. Por isso que Salomão já começa o livro de Eclesiastes dizendo vaidade, vaidade, tudo é vaidade. É impressionante a maneira como o livro de Eclesiastes revela, não é? O conteúdo tão carnal e tão humano desta sabedoria. Muito bem. Então, vale a pena lembrar que a ética cristã tem como base os princípios comportamentais, como já falamos, né? Pelas Sagradas Escrituras, como o livro de Provérbios, as palavras do Senhor Jesus, as instruções do apóstolo Paulo a diversas igrejas. Virando a página, na página 4, aí fazemos uma outra pergunta. O que é, então, a ética ministerial dentro da ética cristã? Então, existe a ética ministerial e ela é uma extensão da ética cristã. Vamos, então, ver essa diferença. A ética ministerial tem sido definida como a ciência moral do ministério evangélico e seu corpo de obreiros. Refere-se a um alto nível de conduta humana que envolve considerações e cortesias ao nosso próximo. Daí a recomendação bíblico-divina. Sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 8. Aqui os deveres cristãos exigidos pelas Sagradas Escrituras é de parte dos crentes, ou seja, os crentes estão no dever diante de Deus de cumpri-los em relação ao seu próximo. Paulo, assim, bem o ressalta em uma de suas epístolas de forma muito especial e específica, como nos coloca Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 5. A unidade do corpo é fato, mas deve ser aplicada na vida diária e jamais pregada ou ensinada de forma unicamente teórica. Com certeza, onde predomina a desunião, encontraremos 3 claros e evidentes sintomas. Olha só: contenda, carnalidade, jogo de poder. Alguns de vocês já presenciaram alguns desses 3 sintomas? Quem sabe convivendo pertinho de vocês? Infelizmente, eu tenho convivido e visto muito disto. Muita contenda, Pastor, sim. sobre ética cristã, eu acho que isso entraria na ética cristã.
Sim. Sobre o termo igreja em si, como aqui foi falado aqui em Provérbios, a palavra do Senhor Jesus, as instruções de Paulo, Uhum. seria uma forma de ética tomar qualquer decisão, seja dentro da igreja, reunindo um corpo de membro e aprendendo a ouvir com eles, Uhum. e por maioria ser votado aquele assunto para ocorrer. Seria isso uma ética cristã por princípios de comunhão, né, entre os irmãos, onde não haveria essa carnalidade nem contenda. Vamos partir do princípio que Hum, a Escritura, ela concita, orienta a fazer todas as coisas com ordem e decência. Embora não exista nenhuma orientação ou mandamento bíblico específico que exija que uma igreja viva de um estatuto ou de um regimento. Os estatutos e os regimentos existem para trazer um controle e uma disciplina da igreja perante as autoridades e perante o corpo de Cristo, que aí entra o princípio bíblico da ordem e da decência. Ora, a igreja, ela é o corpo de Cristo, mas ela, diante das autoridades, ela é considerada uma organização. Sendo uma organização, ela tem que prestar contas ao governo, embora não pague impostos. É uma organização sem fins lucrativos, mas ela tem que estar debaixo, sob a autoridade das leis do país, ou da cidade, ou do estado onde ela se encontra. E a nível da obediência às leis, claro, aí entra a questão de uma igreja ter um estatuto e um regimento interno. Aí você vai me dizer, mas tem igreja que não tem nada disso. Eu sei, eu conheço centenas. Elas, sem perceberem, ou até algumas tendo plena consciência através dos seus líderes, acredite se quiser, eles estão incorrendo numa transgressão na lei. E se aproveitam, em insistir na prática desta transgressão até o momento que a lei vai, digamos, bate uma auditoria numa igreja. Eu trabalhei numa igreja, não vou entrar em detalhes, que vários membros, né, já que tinham participado de outros ministérios, orientava pastor, providencia um regimento, um estatuto, porque o dia que bater uma auditoria aqui, o negócio vai ficar feio. Entendeu? Podem até interditar a igreja, porque isso é lei. Embora a gente não pague impostos, mas é o mínimo que a igreja deve fazer, é ter um, um documento que comprove que a igreja está se sujeitando, não é, às normas das autoridades instituídas. Não, ok. Passou um tempo, quem aparece assim do nada, pum, porque eles não mandam aviso. Uma auditoria, né, do governo americano, pedindo os papéis da igreja, ata da secretaria, tesouraria. Aí vem a pergunta de $1 milhão. Eu era o secretário nessa época. E o estatuto regimento da igreja. Olha, que eu saiba, quem é o senhor? Eu sou o secretário. Quanto tempo você trabalha aqui? 2 anos. Mas como? Sou secretário, você tem regimento e estatuto? Olha, isso não depende de mim, depende do presidente da igreja. Quem é o presidente da igreja? Fulano de tal. Ele está acessível agora? Tá, e peguei o telefone, pastor, tem uma abençoada surpresa para o senhor. Ele todo feliz, né? Eu sou tranquilo. Tenho aqui alguém que quer lhe ver. Sério? É coisa boa? Depende do que o senhor interprete por boa. Como é que essa pessoa que está aí vestida de terno e gravata, maletinha 007? Ah, é bênção de Deus, estou chegando aí. Em 20 minutos ele estava ali. Ele julgava que o camarada fosse um empresário, para, quem sabe, trazer alguma coisa assim para a igreja, só que ele se identificou, mostrou o crachá, né? Eu sou oficial do IRS. Uau! O homem faltou, tremeu na base. Resumindo, né? A igreja foi multada em $9.500. $9.500. E foi obrigada em 90 dias a apresentar o regimento e o estatuto. Uau! E agora?
Enfim, isso é uma situação que eu vivi na pele, me senti muito constrangido, muito envergonhado, e não foi falta de aviso, não da minha parte, mas de outros irmãos. Mas, pastor, a maioria das igrejas aqui na América, eu voltei para a presença. Fui criado dentro da Igreja Assembleia de Deus até a idade dos 15 anos, Hum, e eu gostava daquela simplicidade lá. E aí eu vim para os Estados Unidos, voltei, aí eu confessei minha fé aqui faz uns 8 anos para 9 anos. Só que eu observei que aqui eles conclamam o seu amém e tomam as decisões sozinho, seja o líder, o pastor. O pastor ele põe na mente algo, expõe para a igreja, mas só pede o amém e não pede opinião. aí entramos numa área mais complexa, que seria sobre o governo da igreja, sobre a administração eclesiástica, que é uma matéria que nós vamos estudar no médio em teologia, que queira ou não, ela tem ligação também com ética ministerial e ética cristã, mas para o irmão entender um pouco, né, à luz da Bíblia, a igreja deveria ser um corpo onde todos pudessem participar, tá? É óbvio que o pastor de uma igreja é o que tem maiores responsabilidades, mas ele nunca poderia, à luz da Bíblia, estou falando à luz da Bíblia, tomar um posicionamento de dono da igreja, de proprietário da igreja, ao passo que existem igrejas e ministérios que os pastores se sentem como donos. Quando eles se sentem como os donos, eles fazem o que querem, não dão ouvidos à opinião de terceiros, entende? Dizem, eu sou suspeito em dizer isso, né, porque eu sou ministro do Evangelho já há mais de 35 anos, que o governo mais equilibrado de uma igreja é onde a administração da igreja não dá nem muitos poderes ao pastor, nem muitos poderes ao corpo de obreiros e nem muitos poderes à igreja, tá? Esse é o chamado governo tripartido, onde o pastor tem 33% do governo da igreja, o corpo de obreiros tem 33% do governo da igreja e a assembleia, que é a igreja, tem 33% do poder de governar, entende? Enquanto algumas igrejas nós vemos, por exemplo, na presbiteriana. Quem manda na igreja presbiteriana? É o pastor? Não. São um corpo de presbíteros. Na igreja presbiteriana, os presbíteros colocam e tiram o pastor à vontade. Já em algumas outras denominações, o pastor é a cabeça e acabou. Ele só apresenta as decisões para a igreja dar o amém. Então, na verdade, é ele que apita, que faz tudo e até assina cheques. É um negócio complexo isso, entendeu? O equilíbrio para o ser humano é algo muito complicado, muito difícil. Não existe igreja ou administração perfeita, mas quando estudamos ética ministerial, a Bíblia sugere, orienta que as coisas possam ser feitas com ordem e com decência. Nem muito poder dado na mão de um homem, como o pastor, para governar sozinho, nem muito poder dado a um corpo de obreiros, porque depois eles se sentem donos da situação, e nem muito poder dado à igreja, porque tem igrejas que se sentem donas da situação e controlam tanto o pastor como também o corpo de obreiros. Então, o ideal seria a divisão de poderes, porque aí alcançaria, né, um suposto equilíbrio e até mesmo um bom exercício da ética. Mas falar desse Até por assunto vigilância mesmo, né? mas é complexo, é muito complexo, porque cada denominação, cada igreja local tem uma cultura, tem uma cabeça diferente, entende? Eu prefiro ficar com o que a Bíblia nos orienta para lutar pela ordem e pela decência. Vamos lá, então. Não temos dúvidas que dentro desse cenário apresentado, a falta de ética é completa, ou seja, contendo a carnalidade e jogo de poder. Vale a pena lembrar que no jogo do poder os envolvidos esperam obter maior e melhor posição de autoridade e prestígio, em detrimento dos interesses de terceiro. Abraham Lincoln, alguém já ouviu falar de Abraham Lincoln? Alguém já ouviu falar? Foi o 14º presidente dos Estados Unidos. Certa feita ele disse, né, em uma das suas prédicas, ele tinha um excelente orador, ele disse certa feita que se você entregar na mão de um ser humano 3 coisas,
ele tem uma tendência muito rápida de se corromper. Dinheiro, fama e poder. Muito cuidado quando se dá na mão de alguém dinheiro, fama e poder. Dinheiro, fama e poder. Você descobre uma pessoa, a sua exata essência, quando você dá a ela fama, quando você dá a ela dinheiro, quando você dá a ela poder. Se esse ser humano que recebe essas três coisas, ele continua sendo aquela mesma pessoa simples, humilde, dependente de Deus, então pode acreditar, ela é íntegra. Uau! Ela é íntegra. E Abraham Lincoln foi esse homem, um homem de Deus, tanto que foi íntegro que foi assassinado por causa da sua integridade. Tá? Isso é muito sério. E a ética ministerial, a ética cristã, ela trabalha com essa visão bíblica para sabermos o que tem poder para corromper facilmente o homem. Nossa irmã Nalu apresentou aqui uma dúvida, né? Se ela me permite, vou fazer a leitura, que pode ser até interessante. Essa dúvida pode ser também uma dúvida dos demais alunos. As igrejas, mesmo sendo brasileiras, registradas aqui nos Estados Unidos, elas não pagam impostos? Não, irmã Nalu. Existe uma lei, tá, colocada há mais de 50 anos aqui nos Estados Unidos, que nenhuma igreja, não importa a nacionalidade, seja brasileira, seja hispano-americana, não importa a nacionalidade, sendo registrada em solo americano e recebendo documentação apropriada do governo dos Estados Unidos da América, ela é considerada non-profit, mas tem que seguir um passo, tem que seguir uma sequência que a lei exige. Exemplo, só para a irmã Ana Luísa e os demais terem uma ideia. De 200 igrejas, vamos dizer brasileiras, né, que são registradas, 15 a 30% delas tomam de 3 a 8 anos para ter um documento chamado Tax Exemption. Alguém já ouviu falar desse documento? Tax Exemption. Esse documento não é muito fácil. Ele leva um certo tempinho, né, para a igreja adquirir. Enquanto a igreja não adquire esse documento, tá, que é um direito que cabe à igreja, mas a igreja tem que preencher um formulário e seguir, né, algumas normas expostas ou impostas pelo IRS, né, que é o Internal Revenue Service, que é a Receita Federal Americana. Quando a igreja segue, né, os passos, os requerimentos exigidos pelo IRS, então a igreja adquire o Tax Exemption. Né? As igrejas que mais tomam tempo, geralmente, para conseguir esse documento, pode se tomar até 5 anos. Né? O mínimo seriam 3. Eu conheço igrejas que conseguem em 10 meses, que é um recorde. Não é normal uma igreja, em 10 meses, conseguir um Tax Exemption. Assim como existem escolas teológicas que são non-profit, não é o nosso caso. No nosso caso, nós somos independentes com um registro da parte do governo americano. Mas se nós, por exemplo, quisermos fazer uma parceria com uma igreja, estar debaixo da autoridade documentada desta igreja, aí a nossa escola muda de status, ela deixa de ser uma profit para uma non-profit, entendeu? Mas como nós somos independentes, então nós, como qualquer entidade profit, pagamos impostos. Agora, se de repente somos convidados a trabalhar numa igreja e a igreja quiser absorver, né, os registros da nossa escola, então nossa escola passa a ser, compreendeu? A autoridade e extensão desta igreja. Aí nos convertemos em non-profit. Sim, Manalu. É isso que eu ia te perguntar agora, só que eu esqueci o nome, como fala, quando uma igreja é alinhada com a igreja americana, e ela que se torna... Eu esqueci o nome que fala. Parceria, né? Chama-se parceria. Outro jeito que eles falam, né? Que eles estão debaixo daquela cobertura da igreja americana. Aí eles já entram nesse quadro de já receberem esse... O documento, o Tax Exemption. Mas, infelizmente, muitas igrejas brasileiras e até de hispanos ou de outras etnias, de outras nações, sofrem muito por não terem esse documento, porque enquanto não tem esse documento, né, é normal, vai pagar imposto. Né? O que entra de dízimos e ofertas, de doações,
no final do mês, tudo tem que ser deduzido para pagamento de impostos, né? Igualzinho a nós, né? Quando chega no final do ano, nós temos uma contadora que cuida das finanças da nossa escola. Quando chega na hora de declarar impostos, a gente tem que abaixar a cabeça e pedir misericórdia, porque é uma pancada de fazer a gente rir e chorar ao mesmo tempo. Mas nós temos a facilidade de dividir, né? Nós dividimos entre 6 a 12 meses. O governo nos dá essa facilidade, né? Se a gente não tem a condição de pagar ali no cash, né? E é salgado. Não vou dizer para vocês quanto é que o negócio morde no bolso. Quem tem companhia sabe disso. Essa é a verdade. E a escola paga um pouco mais, acredite se quiser. Por ser uma entidade educacional, paga mais do que uma empresa de house cleaning. Se você não sabia disso, fique sabendo. Paga uma média de 20% mais. Mas isso aí são dispositivos colocados na lei que precisam ser compreendidos à medida que cada realidade for vivida. Mas o mais importante é que, como nós cristãos, temos que estar sujeitos, né, à autoridade, às leis estipuladas para nós não termos dificuldades, né, com o governo. Ou seja, temos que fazer tudo com ordem, temos que fazer tudo com decência e, sobretudo, com ética, sendo nós cristãos. Muito bem. A unidade, né, lá embaixo, ó. Portanto, é algo essencial para o bem-estar da igreja. Quando as divisões se tornam mais evidentes que a unidade cristã, transgride-se abertamente ao que Deus estabeleceu e ordenou. Tiago 4,17 é um texto que deveria ser conhecido aqui de memória. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se estamos aprendendo ética cristã ou ministerial e nós não estamos vivendo na nossa própria vida, estaremos acarretando problemas espirituais, não somente para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Neste caso, quando isso acontece, nossos interesses tornam-se mais importantes que o próprio senhorio de Cristo em nossas vidas. Na verdade, quando eu e você somos salvos em Cristo Jesus, olha que interessante, quando somos salvos em Cristo Jesus, nós não somos salvos só para satisfazer os nossos interesses pessoais, não. Nós somos salvos para influenciar. E tudo que nós fazemos de bom ou de ruim, queira ou não, afeta aquelas pessoas que estão ao nosso redor, começando pela nossa própria família, nossa igreja. Não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Claro, todos nós temos a nossa privacidade, mas a nossa vida, se ela caminha bem ou caminha mal, tem uma coisa chamada testemunho. E o testemunho pode apodrecer a outros, como também a crescer e edificar a outros. Então temos que ter muitíssimo cuidado. Creio que vocês já tiveram, né, a experiência da maçã. Que tipo de experiência da maçã? Você pode comprar uma dúzia de maçãs lindas, bonitas, viçosas. Pega uma maçã podre, ou uma laranja podre, e coloca lá no meio. O que vai acontecer em questão de algumas horas, e como no máximo em 2 dias? Todas aquelas lindas maçãs vão começar a apodrecer por causa do efeito daquela laranja ou daquela maçã podre, não é? Que foi colocada ali no meio. Assim é a mesma coisa o testemunho. Paulo disse, né, um pouco de fermento faz o quê? Esqueci o versículo. Paulo disse, um pouco de fermento faz o quê com a massa? Leveda toda a massa. Leveda, arrebenta, destrói. Entende? Então, a ética, guardem bem essa frase, ela tem muito a ver, ela tem tudo a ver com o nosso testemunho. Que Deus nos ajude para que o nosso testemunho, mais do que nunca, brilhe a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Falando de obreiros, está aqui, ó, o Ministério Evangélico Geral e Local. As denominações, ao longo dos anos, foram desenvolvendo as suas próprias hierarquias, seus títulos, suas linhas de comando. Mas nós vamos ver como a Bíblia traz essa linha de comando lá de trás, bem lá de trás. O ministério no Antigo Testamento era constituído de várias categorias, como observamos em Neemias, capítulo 10, versículo 28. Vamos lá abrir esse texto, vale a pena lermos Neemias. Me dá a impressão que é um livro pouco lido e pouco conhecido. Mas está ali, é um livro de natureza histórica, grandissimamente importante,
para entendermos muitos aspectos do Antigo Testamento. Olha só o que diz Neemias, eu vou aguardar que você abra a sua Bíblia, em Neemias capítulo 10, versículo 28. Neemias capítulo 10, versículo de número 28. Todos abriram? Maravilha. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus, e todos os que se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os sábios, os que tinham capacidade para entender. Procura ter anotadinho na apostila esse texto, ele é bem interessante. Agora vamos destrinchar esse texto, vamos esmiuçá-lo. Deixa eu fazer uma perguntinha. Quantos de vocês já tiveram aquela oportunidade de fazer a galinha desfiada, né? Não sei se todos aqui gostam de cozinhar, vão para a cozinha, né? Eu aprendi a cozinhar na marra. Pensa num homem que nunca tocou a mãozinha numa cozinha, depois que minha esposa se acidentou. Gente, eu tive que ser mestre cuca assim, na pancada. Até hoje eu não funciono bem, não, né? Agora meu filho ficou, ó. Pensa num menino que está cozinhando, está arrebentando, né? Tudo pela situação do acidente que minha esposa sofreu. Então, diz um ditado, né, na Espanha, que a necessidade faz o sapo pular. Né? Acho que eu nem sei, eu nem sapo eu sou, acho que eu sou como é que é em português? Caranguejo. Caranguejo não pula, anda para trás. Então, Canguru? Não, caranguejo. Né? Eu estava querendo me lembrar da palavra em português, estava na minha mente cangrejo. Eu penso demais em espanhol. Não estava vindo a palavra caranguejo de jeito nenhum. Mas vamos, então, fazer como fosse uma galinha esmiuçada. Né? Você que sabe esmiuçar uma galinha, vamos esmiuçar, vamos desfiar este texto de Neemias 10, 28. Vamos lá. Sacerdotes, quem eram eles? Eles eram os sumos sacerdotes e sacerdotes comuns. Qual a diferença do sumo sacerdote? Ele era o único que podia entrar no lugar santíssimo do tabernáculo ou do templo uma vez ao ano, para apresentar sacrifícios de sangue em favor dos seus próprios pecados e da nação de Israel. Lembra-se disso? O sumo sacerdote? Ele só tinha um. Os sacerdotes eram vários, mas sumo sacerdote era um só. Só existe uma narrativa na Bíblia, presta atenção que interessante isso aqui, só existe uma única, isso aqui é a título de curiosidade, se você consegue se lembrar, e está lá no Novo Testamento, que mostra uma exceção na questão dos sumos sacerdotes. Alguém aqui se lembra? Não é que você seja obrigado. Pai de João Batista. Não. Presta atenção na minha pergunta. Os sacerdotes eram vários, ok? Mas o sumo era um único só. Um. Não tinha 2, nem 3, nem 4, nem 5. O sacerdote tinha vontade. Mas há uma narrativa no Novo Testamento que apresenta uma situação muito anormal com respeito ao sumo sacerdote. É uma situação anormal. Alguém se lembra? Que situação foi essa? Completamente anormal. Ligado ao sumo sacerdote. Totalmente anormal. Não se lembram. Vamos ao Evangelho de Lucas? Aí você vai anotar. E você vai anotar como a situação única, anormal, com respeito ao sumo sacerdote em Israel. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Deixa eu ver aqui se está direitinho aqui com o texto. Deixa um momentinho, deixa eu localizar aqui. Ok. Foi o capítulo 3, perdão, capítulo 3, desculpe. Lucas, capítulo 3, Evangelho de Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas,
capítulo de número 3. Versículos 1 e 2. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versos 1 e 2. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Olha o verso 2, preste atenção aqui, ó. Sendo, preste atenção aqui, Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Essa é a única situação na Bíblia que apresenta ao mesmo tempo o governo de dois sumos sacerdotes. Sim, senhor. E era sogro e genro. Peraí, que negócio é esse aqui? Aí você estuda o pano de fundo histórico. Por quê? Dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Caifás foi colocado pelo Império Romano, por imposição do Império Romano. E Anás foi escolhido pelo corpo dos fariseus, pelo corpo dos obreiros, né, da época dos sacerdotes. Então, Anás seria o sumo sacerdote legal, mas Caifás foi um imposto pelo governo romano. Para você ver o nível de corrupção que já se encontrava o judaísmo na época de Jesus. Estão me entendendo? Só podia coexistir um sumo sacerdote segundo a lei e segundo a ordem de Deus no livro de Levítico, capítulo 21. Mas aqui neste texto, está anotando? É a única ocorrência na Bíblia que você vai ver dois sumos sacerdotes. Sacerdotes, quantos fossem necessários, mas sumos, no plural, esse é o único caso. Anotaram? Veja só que coisa interessante isso aqui. É uma curiosidade, mas vale a pena ser observada. Aí depois nós temos os levitas. Cuidavam das finanças, do culto, do ensino e do altar. Ei, levita! Devagar. O problema do levita é grave. Muita gente pensa que levita é o camarada que está ali à frente do louvor. Só para você ter uma ideia, lá no livro do Êxodo, no livro de Números e no livro de Deuteronômio, os levitas foram instituídos por Moisés para cumprirem 4 funções. Está aqui, ó, as 4 funções. Os tesoureiros, eles cuidavam das finanças, da organização do culto. Eles eram separados para ensinar e cuidar do altar. Vou repetir. Você anotou? Moisés, lá no livro do Êxodo, Números e Levítico, ele estabelece os levitas para cumprir essas 4 funções. Mas peraí, e a questão do louvor? 1000 anos depois, quase 1000 anos depois, 800 anos depois, é que Davi faz com que os levitas participem do ministério de música e de louvor. Ou então, você chamar alguém de levita é complicado. Porque biblicamente os levitas foram separados inicialmente para cumprir essas 4 funções. Você está notando? Está aí na letra B. Essas são as 4 funções originais dos levitas. E hoje, por uma falta básica de conhecimento, ô levita! Ei, a menos que seja aquele camarada que sobe no tapetinho e flutua no ar. Aí tudo bem, aí é outro levita, está se levitando. Vocês percebem como a coisa fica estranha, como se generalizam termos que parecem ser bíblicos, mas não têm fundamento na prática? Estão percebendo? E isso é por uma falta básica de conhecimento. Ou seja, os levitas vieram ocupar a música e o louvor só no governo de Davi, só no reinado de Davi, isso quase 800 anos depois de Moisés. Então temos sim. Desculpa, pastor, pode Sim, concluir. sim. Não, temos que ter muito cuidado com a questão das generalizações. Nem tudo que está na Bíblia deve e pode ser aplicado para os dias de hoje. Ou muita coisa que está na Bíblia não tem uma devida aplicação para os dias de hoje. Sim, irmão Elton.
Mas o que acontece, olhando para esse ângulo aí, por isso que desvalorizou muito o título de pastor hoje em dia, diácono, presbítero, pelo fato de todo mundo. Chega um irmão lá na igreja, ô presbítero, ô pastor, e todo mundo é pastor, todo mundo é presbítero, todo mundo. Concordo Complicado. 100% com o irmão. Há 35 anos atrás, quando o Senhor Deus, por grande misericórdia, me chamou para o ministério pastoral, rapaz, o respeito, eu tinha 20 e poucos anos de idade, era um menino. As pessoas baixavam a cabeça, pastor, mas peraí, eu tenho só 25 anos, o que é isso? A reverência era tremenda, só por ter o nome, pastor. Eu falei, papai do céu, isso há 35 anos para trás, mais de 35 anos. E hoje, como o irmão Elton acabou de falar, a coisa ficou um tanto banalizada, um tanto tirada o seu devido valor, né? Embora entendemos que existem ainda homens de Deus que devemos respeitar, ter todo o carinho, toda a deferência, mas tem outros que só Deus pode ter misericórdia, porque não vivem nenhuma ética básica de obreiros. Ao contrário, estão aí trazendo até mesmo vergonha para o evangelho. Aí temos os porteiros, os cantores. Meu Deus! Se os cantores de hoje, que não estou aqui generalizando, lessem Esdras 2:41, 65, e todo o capítulo 25 de 1 de Crônicas, iam ficar envergonhados. Que o ministério dos cantores é um chamado. E hoje, cantor, e basicamente aquela expressão que eu e você conhecemos, cantor gospel, se tornou uma vulgarização. Eu falo isso com profundo respeito, gente. A expressão cantor gospel é uma vulgarização de um ministério lindo, de um ministério maravilhoso que Deus deu ali no Antigo Testamento, no tempo de Esdras e no tempo de Davi. E que se os cantores gospels estudassem o capítulo 25, só o capítulo 25, nada mais, de 1 de Crônicas, iam se envergonhar muito. Mas graças a Deus que ainda tem homens e mulheres que foram chamados, vocacionados para serem cantores do Senhor, né? Aquelas pessoas que, quando você abre a boca, elas não são nada famosas, mas tem tanta unção, desce fogo, desce a presença de Deus na casa. Você deve conhecer esse tipo de pessoa, simples, desconhecida no mundo, mas no que abre a boca, traz a presença de Deus. Ao contrário, né, dos cantores gospels que fizeram o quê? Um negócio, desonrando um ministério tão lindo que Deus estabeleceu ali no Antigo Testamento. Aí temos os gibeonitas, que foram transformados em servos. Vocês conhecem essa história, né? Os habitantes de Gibeão, uma cidade próxima a Jericó, ficaram amedrontados com Josué derribando as muralhas de Jericó, etc. e tal. Eles ficaram tão amedrontados que disseram uns aos outros: vamos fazer o seguinte, vamos nos fingir de vítima, né, de mendigos, e vamos lá para Josué pedir proteção. Com o passo do tempo, o que descobre? Não tem aquele ditado, a mentira tem perna curta. Josué descobre que os gibeonitas não eram pobrezinhos, mendigos, coisa nenhuma, né? Inclusive o rei de Gibeão, está lá na escritura, se vestiu como de mendigo. O rei de Gibeão, mas cheio de medo que Josué, né, viesse a arrasar com a cidade de Gibeão por causa, né, do temor que havia caído ali na terra de Canaã pela derrubada das muralhas de Jericó. Por esta mentira dos gibeonitas, eles foram transformados em carregadores de água e cortadores de lenha. Você se lembra disso ou não? Eles foram condenados para ser a vida inteira carregadores de água e cortadores de lenha. Menos mal, não foram mortos por Josué, mas foram transformados em servos. Aí vem os netineus. Pouquíssima gente sabe sobre eles. Já leram alguma coisa sobre os netineus? Não, olha lá. Eram serventes do templo, auxiliares dos levitas. Dantes, algumas atividades eram exercidas pelos midianitas, as quais Moisés transferiu aos levitas para que cuidassem da proteção do tabernáculo. Está lá em Números 31, 47 e Esdras 2, 43 e 58. Se você quiser tomar um tempinho para ler esses dois textos, vai valer a pena. Tá? Números 31, 47 e Esdras 2, 43 e 58.
fases importante lembrar que no Antigo Testamento, olha que importante isso aqui, o ofício sacerdotal ministerial era centralizado no Templo de Jerusalém, com exceção dos profetas e levitas, que também realizavam viagens, sendo que os primeiros proclamavam a palavra de Deus e os segundos ensinavam a palavra de Deus. Seria semelhante ao que são hoje os missionários, não é? Os professores ou evangelistas, né? Que têm, em alguns casos, um ministério um tanto itinerante. Alguém me perguntou em uma outra turma, pastor, é errado um obreiro ter um ministério itinerante? Não, desde que ele tenha a bênção de um ministério que está sobre ele, seja um homem ou uma mulher maduros, que aprendam a viver de fé, não explorando o povo nisso aqui. Eu não sei se vocês estão sabendo, eu não vou ao Brasil há 20 anos, mas eu estou conectado com os familiares de minha esposa e de muitos servos de Deus que temos conhecidos no Brasil. E eles, esses dias, fazendo uma live, né, numa igreja em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, uma roda de quase 80 pastores. A telinha do Zoom ficou pequenininha, tinha 83 telinhas. E eles falando uma coisa muito curiosa, eu não sei se isso está acontecendo no Paraná, onde está nosso irmão Cleiton, mas Rio, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, está havendo uma doença. A maioria, 90% de cantores e pregadores, quando são convidados, colocam o seu preço. Eu vou da sua igreja, mas portanto. Assim mesmo. Isso no Brasil. Isso, há 10 dias eu participei dessa live fechada, eu fiquei assustado. Como é que é? Não, pastor, aqui o negócio está agressivo. Se um pregador, um cantor é convidado, ele na cara, assim, na cara na lata, pum, eu quero R$2.000. Não, peraí. Isso é impossível. Não, pastor, a coisa aqui está feia. Meu Deus! E o que eles alegam? Digam ao trabalhador do seu salário. Opa, tem um negócio errado aí. A coisa não é por esse lado. Por isso que hoje, infelizmente, o ministério do obreiro itinerante ele é muito mal interpretado. Quando me refiro ao obreiro itinerante, que faz a coisa correta, que quer fazer a coisa correta, ele é confundido com os salafrários, com os estelionatários da fé, né? Que chegam a cobrar, né? Eu conheço, não vou dizer por uma questão de respeito, E aí de eles ética. não dão nada, né? Hein? Aí tem muitos pregadores que vai pela fé e deixam de... Às vezes não ganha nem o gasto que ele gastou para ir pregar. Eu conheço vários. Eu conheço vários assim. Vários que dá, não vou dizer ódio, mas levanta uma ira santa de cortar a orelha, né, de alguns ministérios e pastores que não valorizam, né, o esforço daquele homem ou mulher que fazem por amor, não cobram nada. Eu conheço um servo de Deus que ele tem 6 filhos, vive por fé e dirigido por Deus, Deus o usa, eu já acompanhei ele umas 4 ou 5 vezes. Irmãos, dá vontade de chorar. Ele já foi a igrejas de 1.000, 1.500, 2.000 pessoas. Chegava ele ficar 4 dias, eu acompanhei ele porque ele me convidou, são alguns anos atrás, uns 10, 15 anos, a ponto da igreja dar a ele, por 4 dias de ministração, $100. E muito mal a passagem de avião. Eu falei, uau! Não se põe preço, não se deve, jamais. Mas a igreja teria que ter um pouquinho de consciência, né? Daquele homem, daquela mulher que verdadeiramente faz a coisa por fé, por amor e não cobra. Já estranho, né? Aqueles que cobram, dependendo de quem seja, como eu já ouvi pastores, não, ele está pedindo 4.000, eu vou dar, porque ele vai atrair o quê? Para a minha igreja mais de 1.000 pessoas e vai levantar os meus dízimos e as minhas ofertas. Então vale a pena eu dar para ele 4.000. E, gente, isso é negociar com o evangelho, que Deus tem misericórdia. Isso não é ético, muito pelo contrário, isso é vergonhoso. Imobi Upside. Não, eu já fui líder dos jovens aqui na nossa igreja. Nós passamos por uma situação exatamente dessa aí, aonde a gente queria trazer um pregador do Brasil
e a primeira coisa que ele falou, ele foi categórico e falou assim, eu só viajo de primeira classe. Eu preciso que você me disponibilize uma passagem de primeira classe, um hotel e o meu cachê, não é nem minha oferta, meu cachê é tanto. Hum? Na lata, assim, professor, bem seco assim mesmo. Jesus, Agora, misericórdia. não é defendendo não, mas pastor, mas existe esses que cobram absurdamente, porque tem aqueles que pagam, Yes, yeah, e tem aqueles também que não cobram nada e não são valorizados, porque a própria igreja não valoriza. yeah. Né? Porque, querendo ou não, hoje o que lotam é pessoas famosas que lotam. Que nem um dia nós conversamos assim aleatoriamente, não se fazem mais congressos como se fazia antigamente, aqueles congressos que se faziam para realmente pregar o evangelho e buscar almas e salvar Salvação almas, de almas. Yeah. salvação de almas. Hoje não, hoje o congresso é feito assim, tipo assim, o que mais se preocupa num congresso hoje, tipo assim, é a decoração da igreja, é o cantor que nós vamos trazer que tem que ter de nome para encher a igreja, é o pastor que vai pregar tem que ser um pastor de nome para encher a igreja, visando só isso aqui de retorno para a igreja local. Eles não estão nem preocupados com o reino, a salvação das almas. Entendeu? Por É triste, mas é a realidade. Essa é a degradação da ética nas igrejas. Interessante que não estamos aqui generalizando. Isso é um assunto delicado, muito sensível, mas essa situação, infelizmente, está acontecendo e piorando a cada mês e ano que passa. E quem fica mal nessa história toda? O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O testemunho da igreja séria, da igreja fiel, da igreja que luta para ser ética. Fica mal nessa história quem? Eu e você e tantos que estão fazendo isso aqui, ó, para viver uma vida decente, uma vida correta, uma vida honesta, uma vida de testemunho. E aí a gente, infelizmente, chega a ser confundido. Eu, às vezes, irmãos, acredite se quiser, eu não sou melhor do que ninguém, sou desse tamanho. Eu sou confundido. Né? Algumas igrejas me convidam na área de Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, né? Mesmo estando aqui na Flórida, eu já tive alguns convites. E a primeira coisa que me perguntam, é uma coisa que me constrange, pastor, quanto é que o senhor quer ganhar? Hã? O senhor quer viajar de primeira classe? Só quer um Hilton da vida? Eu acho que deram a referência errada. Tem certeza? Não. Me recomendaram a sua pessoa, pastor Luiz Prestes. Sério? O irmão está falando da pessoa certa? Fui lá no seu Facebook, vi assim, assado. Irmão, acho que o irmão está falando de alguém que não sou eu, não. Não, abre o jogo, pastor. Nós queremos... Não, 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 peraí, só um pouquinho. Não estou me referindo... Peraí, tem alguma coisa errada. Primeiramente, eu agradeço a consideração, mas, ó, eu tendo um lugar limpo, presta atenção, um lugar limpo, eu tendo um pouquinho de alimentação, um lugar que tenha silêncio para eu orar, ficar quietinho, ler, estudar, falar com meu Deus, tá bom demais no mundo. Se você quer me dar oferta ou não, não tem problema. Olha, ir a pé até Massachusetts da Flórida, eu não posso. Se quiser pagar trem ou ônibus, estou de boa. Não, o senhor está brincando comigo? Não. Se quiser pagar trem ou ônibus, não faço questão de ir de avião. Pastor, de trem são mais de 30 horas. Entendeu? Se não quiser me dar oferta, eu não estou nem aí. Aí o pastor que me convida começa a rir. Não, só está lá, usando de piada. Não, estou sendo sincero. Eu não estou atrás disso aqui. Eu quero ver resultados em almas. Jesus fazendo a obra, trabalhar nos corações, salvação. Peraí. Então, hoje essa ideia, irmão Abissaí, irmãos, infelizmente, está muito entranhada. E quando um obreiro anda na contramão desse sistema antiético, assusta. Pensa até que a gente está de brincadeirinha ou contando uma piada. Eu bato na tecla. Eu não sou melhor do que ninguém, nenhum de nós, com certeza, somos melhores do que ninguém, mas a gente está lutando, gente, para fazer a diferença. E olha, é difícil. Quanto mais eu e você lutamos para fazer a diferença, as pessoas ficam, uau, que bom, né? Que olham para o irmão Wilson e vão dizer, uau, irmão Wilson é diferente. Peraí, está todo mundo na mesma água, ele tem águas diferentes. O Cleiton, peraí, já falei com o Cleiton. O Cleiton é crente. Não, peraí. Já falei com tantos, mas o Cleiton é crente. O Elton, já coloquei ele na prova, descobri que o Cleiton é crente.
o Abissai, a Ilana, a Ana Lu, ei, gente, a coisa que causa a mim, para a glória do Senhor, mais prazer é quando alguém diz, esse homem é diferente. Eu não me vanglorio, não me envaideço, eu abaixo a cabeça e faço isso aqui, ó. Se está vendo um pouquinho de diferença, é para ele, irmãos, é para ele. E como precisamos, num mundo tão corrompido, e inclusive no meio evangélico, infelizmente, falo isso com dor no coração, como é importante nós fazermos uma diferença. Quantos de nós concordamos que precisamos fazer essa diferença? Eu preciso, nós precisamos, sobretudo não em palavras, em atitudes. O mundo está cansado de blá, 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 blá. O mundo quer ver em nós atitudes. Vira a página. O ministério no Novo Testamento. Nós já falamos, então, uma base, como funcionava no Antigo Testamento, e agora? E no Novo? O ministério no Novo Testamento, por sua vez, tem características muito bem marcantes e definidas. Se compararmos com o Antigo Testamento, havendo obreiros que claramente pertencem ao ministério geral e outros que pertencem ao ministério local. De maneira que assim temos, olha que interessante, ministros do evangelho separados ou ordenados, pastores, a palavra grega é poimen, de acordo com Efésios 4:11. Evangelistas, a palavra grega é evangelistes, Atos 2:21-8, Efésios 4:11. 2 de Timóteo 4:5. Estes são hoje separados em concílios, convenções ou conferências nacionais, ou mesmo estaduais, provinciais, distritais ou departamentais, como em alguns países, segundo a característica própria de sua igreja ou denominação. Nós sabemos que existem dezenas de denominações no mundo e no Brasil, como a Igreja Batista, a Metodista, a Presbiteriana, Assembleia de Deus, Luterana, Episcopal, e aí vai. Cada uma delas tem uma visão um pouco diferenciada sobre o que é ser um ministro do Evangelho. Aqui nos Estados Unidos, não sei se vocês já observaram, acredito que sim, existem os ministros separados e os ministros ordenados. No Brasil parece que é uma coisa só, mas aqui não. Aqui, interessante, eu aprendi isso aqui e na Europa. Qual é a diferença do ministro separado do ministro ordenado? Isso é só título de diferenciação por causa das leis. O ministro separado é o chamado ministro leigo. O que é o ministro leigo? Não tem formação acadêmica, ele não tem nível superior, nem o segundo grau completo. Então, ele é considerado ministro leigo, ou chamado layman, e aí ele é separado. Agora, quando ele é ordenado, é porque ele tem uma formação escolar, acadêmica, um pouquinho mais elevada. Então, ele é chamado de ordenado. Mas isso é uma questão muito daqui, dos Estados Unidos, tá? E de países da Europa. No Brasil, não, é tudo uma coisa só. Só para nós entendermos, né? Existem essas interessantes diferenças que variam de país para país. Já com respeito aos presbíteros, já fica um pouquinho mais complicado e mais interessante. A palavra presbíteros vem da expressão grega presbiteroi, e esta expressão ela aparece em Atos 14:23, 1 de Timóteo 5:17, Tito 5, 1 de Pedro 5:1, etc. Uma expressão semelhante no grego é sum presbíteros, no caso específico do apóstolo Pedro, 1 de Pedro 5:1. Sum presbíteros quer dizer o supervisor dos presbíteros. Estes, comumente, em algumas igrejas, são separados para o presbitério local, sendo eles considerados oficiais da igreja, também considerados ou conhecidos como anciãos, supervisores ou bispos. 1 de Timóteo, capítulo 3, verso 1, diz, né? Se alguém deseja ou anela o episcopado, alguém já leu isso? 1 Timóteo 3:1, anela boa obra. Então, o bispo, naquela época, tinha o mesmo valor e nível
dos presbíteros era apenas uma nomenclatura regional, local. Então, presbítero e bispo, naquela época, era praticamente a mesmíssima coisa. Seriam os pastores dos dias de hoje. Entretanto, a nomenclatura ou o título presbíteros, nos dias de hoje, ficou bastante reduzida ou bastante depreciada, de acordo com a denominação. Por exemplo, na igreja presbiteriana, ser presbítero tem mais poder administrativo do que o pastor, porque na igreja presbiteriana é assim, o pastor é o responsável pelos negócios espirituais da igreja. Os presbíteros são os responsáveis pelos negócios administrativos. E eles têm o poder de colocar e tirar pastores, porque o pastor na igreja presbiteriana é um empregado. Estranho isso, certo? Na Assembleia de Deus, o presbítero é um oficial da igreja, e ele recebe autoridade pastoral para dirigir culto, dirigir congregação, celebrar casamento, fazer, né, as cerimônias que correspondem basicamente aos pastores e aos evangelistas. É um caso muito raro, embora exista, de diáconos receberem autoridade pastoral, sobretudo nos dias de hoje. Há 50 anos atrás, um diácono dirigia a igreja, dirigia a congregação, não sei se vocês sabiam disso. Há 50 anos atrás, diáconos recebiam autoridade, tanto na igreja batista, até na igreja Assembleia de Deus. Eu fiquei de boca aberta. Olha só. Meu pai foi um diácono e ele abriu um serviço, um ponto de culto num distrito e ali deu continuidade. Olha que coisa linda, né? Então, os diáconos, há 50, 40 anos atrás, eles tinham uma valorização fantástica, porque o diácono, a palavra diácono quer dizer ministro, servidor, mas veja bem, meus irmãos, há 40, 50 anos atrás, um diácono, olha, ele era preparado. Você pensa que hoje é fácil, né? Tá ali na portinha, bonitinho, sorrindo para todo mundo, dentro de 3 meses já é diácono. Há 40, 50 anos atrás, o diácono tinha que conhecer a Bíblia de cor e salteado. Tinha que frequentar pelo menos 60% no ano de uma escola bíblica dominical. Tinha que ter pelo menos um curso básico em teologia. Ou seja, o diácono tinha um piso fantástico. E com o passar do tempo, o diácono ficou depreciado, ficou simplesmente colocado à margem como uma espécie de um empregadinho. Que coisa tremenda. Irmão Wilson nos pergunta: quem pode proceder na questão do batismo em águas? Não existe uma regra bíblica fixa. É interessante nós observarmos que nesta questão ministerial, aí vamos por um lado cultural e ético. Então vamos pegar as duas coisas, vamos analisar a cultura bíblica da época e o que a ética bíblica ensina. Olhando pela cultura, vamos analisar aqui juntos? Olhando pela cultura bíblica e olhando pela ética, para procederem batismos, preferivelmente teriam que ser pastores, evangelistas e presbíteros. Há casos muito excepcionais que vemos diáconos e missionárias, ou diaconisas, mas são casos altissimamente excepcionais que não deveriam ser regra, ainda que não exista. Olha que interessante. Nenhum tipo de proibição quanto a isto. Mas vamos nos lembrar das palavras de Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então vamos trabalhar com uma coisa chamada senso comum. Qual é a função básica bíblica de um diácono em uma congregação local? Atender às necessidades da igreja, às necessidades dos obreiros, às necessidades dos pastores no plano material. Essa é a razão que os diáconos foram instituídos
ali em Atos capítulo 6. Você se lembra que os diáconos foram instituídos lá em Atos capítulo 6 para atenderem às mesas, porque os presbíteros estavam se queixando que eles estavam tendo o tempo deles prejudicados, porque eles tinham que estar o quê? Se ocupando da palavra, de ministrar, de preparar a palavra. Então, houve um problema que os presbíteros ficaram, né, entre as duas situações, ou eles atendiam as mesas, ou eles atendiam o serviço da preparação dos sermões e do ensino da palavra de Deus. Então, eles oraram, o Espírito Santo os orientou para que fossem separados o quê? 7 diáconos, dentre eles Estevão, está lá a listinha em Atos capítulo 6, versículo 5. Mas isso, a instituição dos diáconos foi uma necessidade de ofício, entendam bem, de ofício. Interessante que nesta listinha de 7 diáconos, tem um que lá em Atos 21:4 se destaca com um chamado ministerial. Alguém se lembra? A listinha dos 7 diáconos. Tá? Estevão. Não. Em Atos 21, verso 4, aparece ele não como diácono, mas como evangelista. Filipe. Interessante, né? Então, Filipe foi, a título do ofício, ordenado ou separado para ser um diácono. Esse é o ofício, o título, a hierarquia. Mas o chamado ministerial de Filipe está lá em Atos 21:4, ele foi chamado para ser evangelista. É o que às vezes confunde. Né? Você está lendo ali na Bíblia, peraí, ou Filipe era diácono ou era evangelista. Na hierarquia, no ofício, no título, ele foi separado para servir as mesas como diácono, mas no chamado ministerial como evangelista. Confira lá, veja que interessante isso aqui. Vamos lá. Diáconos, como já falamos, né? Estes, nos dias de hoje, em geral, são separados para o diaconato local. Também são considerados oficiais da igreja em algumas denominações. Aí vem os auxiliares. Não existe uma definição ou termo técnico nos originais em grego, no Novo Testamento. Na prática, são os obreiros que executam as mais variadas tarefas em distintas funções, tais como porteiros, introdutores, professores de escola dominical, etc. Alguém me perguntou, em uma outra turma que estávamos estudando essa matéria, pastor, você esqueceu de alguém aqui, quem? Das missionárias, das diaconisas, das pastoras, das bispas, das apóstolas. Como é que fica? Vamos lá. Biblicamente, é correto a hierarquia ou título pastoras? Vamos lá. Não. Embora, entenda-me bem, isso aqui é um posicionamento muito imparcial da minha parte. Eu não posso tomar um posicionamento meu. Uma vez que a Bíblia, preste atenção, não ensina, não aprova, e muito menos condena ou reprova, então o nosso posicionamento tem que ser sim ou sim de imparcialidade, no sentido de que não é ético combater uma serva do Senhor na posição de pastora. Não é bíblico, mas é antiético chegarmos a dizer, eu não aceito a sua autoridade, porque na Bíblia não ensina que tem pastor. Eu conheço pessoas que são rudes, ignorantes, ásperas. Não, irmãos. Seria uma falta de ética. Já se incorreu um erro por conhecimento bíblico de se expor, ou de impor, ou de colocar uma pastora. Ok, Deus está usando ela? Amém. Está sendo usada nas mãos do Senhor? Amém. Mas aí temos que... Não é questão de julgar, é curioso, né? Tem pastoras que você fica se perguntando, o que ela está fazendo? Por quê? Estranho, entende? Mas a Bíblia não se pronuncia nem a favor e nem contra, mas nós temos que manter o respeito, a ética sobre quem recebeu esse título de pastora, entende? A Bíblia não afirma, não é? Interessante, que esse posicionamento é errado
e tampouco é correto. Agora, vamos usar agora o nosso sentido comum. Existem igrejas, não citarei nomes por ética, esposa de pastor tem que ser chamada pastora. Então, filho de pastor tem que ser chamado pastorzinho? Uma coisa estranha. Se a mulher do pastor não tem chamada pastoral, vamos lá, seria justo impor sobre ela uma carga que ela não pode levar sobre si? Mas tem algumas igrejas que, infelizmente, impõem. Não, você é esposa de pastor. Tem que ser pastor. Eu tive um grave conflito em 3 igrejas aqui na América que tentaram forçar a barra com minha esposa. A senhora tem que ser ordenada pastora. Minha esposa deu pulo de 4 metros. Não, você está brincando comigo. Eu estou bem como eu estou. Não, a senhora é esposa do pastor Luiz Prestes. Tem que ser... Não. Para nós não entrarmos num conflito maior, tivemos que, com o coração partido, orar a Deus um tempo e tivemos que sair da igreja. Pedimos carta, uma igreja nos deu, a outra não. Seus ingratos, iria colocar sua esposa numa posição de status. E minha esposa deu um gritão no gabinete. Minha esposa não é braba, não. O irmão Wilson conhece a minha esposa já há um bom tempo. Ela é uma mulher, graças a Deus, não é perfeita em nada, mas é uma mulher de Deus que luta pelo equilíbrio, luta. E ela foi muito clara. Eu não preciso disto para me reafirmar espiritualmente. Uau, o pastor se ofendeu. O pastor que nos apresentou isso como fosse uma prova de status. Eu não preciso de status. Eu preciso de Deus, da graça de Deus para apoiar meu esposo. Mas a senhora é uma ingrata. E assim passamos um probleminha com 2 outras igrejas que, ao fim e ao cabo, tivemos que nos retirar, porque são denominações, igrejas que têm essa mentalidade que a esposa do pastor tem que ser pastora. Esses dias chamaram minha esposa de missionária. Minha esposa já recebe melhor a questão de missionária, porque nós fomos, na prática, missionários 6 anos seguidos, dentro da Argentina, do Chile, do Uruguai, ajudamos a abrir obras, ajudamos a abrir pontos de pregação, estabelecemos algumas igrejas, né, no interior da Argentina, do Uruguai e do Chile. Então, com muita humildade, quando eu falo missionária Luísa, ela baixa a cabeça, aí nesse ponto eu aceito um pouco, mas não faço questão de ser ordenada missionária. Diante de Deus, eu sou o que eu sou. O que importa, eu não preciso receber o título para ser ou para fazer. Eu faço, independente do título. E nesse ponto que eu quero chegar com vocês na questão da ética, entende? Hoje, muitas pessoas só começam a fazer alguma coisa quando elas recebem o título, mas deveria ser o contrário. Deveríamos estar fazendo muito mais, independente de termos o título. Algum tempo atrás, um pastor ficou muito triste, né, que ele me convidou, um pastor hispano, e ele pediu perdão a mim diante da igreja. 1000 perdões que eu não lhe chamei de pastor Luiz Prestes. Comecei a rir no púlpito. Mas porque você está rindo? Eu não faço questão se você não me chama de pastor. Me chama de servo. Estou bem confortável. Eu não sou aquele que exige que o cara me chame constantemente de pastor. Eu até, às vezes, abaixo a cabeça e digo, meu Deus, isso aqui não cabe dentro de mim, não. É muito grande para alguém tão pequeno e insignificante. Então, vocês não fiquem preocupados. Se um dia alguém, por acidente, aí, irmão Luiz Prestes, estou feliz da vida, me chama de irmão, me chama de servo, estou bem, né? Já o nome pastor na minha vida pesa demais, você não tem ideia. Embora eu tenha recebido da parte de Deus, mas, não entenda isso como desabafo, não. Há mais de 35 anos, quando Deus me deu essa responsabilidade, se eu pudesse ter feito isso aqui, eu faria. Mas o Espírito Santo foi bem claro. Nem seja louco dizer não. Amém? Sim, tem misericórdia de mim. Passados 37 anos, eu estou dizendo, tem misericórdia de mim, esse inútil, que não tem sido e feito nada em teu favor. Mas vamos lá, vamos fechar
O ponto 3 e o ponto 4, vamos fechar o ponto 3 e o ponto 4. Vamos fechar ponto 3 e o ponto 4. Dignidade do ministério evangélico. Vejamos o termo glória, mencionado repetidas vezes quanto ao ministério em 2 de Coríntios 3, 7, 11. O obreiro do Senhor é o maior, ou deveria sê-lo, instrumento de bênção para a humanidade. Procure fazer um highlight dessa frase, nós já vamos terminar em seguida, tá? O obreiro do Senhor é o maior instrumento de bênção para a humanidade. E por que tanta falta de ética entre alguns obreiros? Estão trazendo a tristeza, né, para a obra do Senhor. Inclusive os anjos, olha só, eles têm interesse nisso. Os anjos ficam olhando para mim e para você. Uau, olha lá o Elton. Olha a ética que é o Elton. E ele prega o evangelho. E nós não podemos pregar o evangelho. Diz a Escritura que os anjos olham para mim, olham para o irmão Wilson. Nós recebemos esse privilégio. E os anjos têm interesse nisso. Paramos aqui no número 4, no ponto 4, até a letra B, que diz: o que não é ministério evangélico? O ministério não é profissão e nem tampouco um cabide de trabalho, como pensam alguns. Se confunde muito aquele texto, né? Digno trabalhador do seu salário. Aí é um outro assunto que nós vamos falar na próxima aula. Letra B, o ministério não é hereditário, nem tampouco transferível. Se um pai se dá conta que seu filho possui a vocação e a chamada divina para o ministério, deverá ter a necessária prudência para esperar até que os outros obreiros também vejam a mesma coisa. Algum tempo atrás chamavam de meu filho de pastorzinho. Pensa no menino que ficava nervoso, e eu mais do que ele. Um dia ele ficou muito nervoso. Pai, eu não sou pastor, e eu não vou ser pastor, meu filho, presta atenção. Da minha vontade, nem por brincadeira, eu quero que você seja pastor. Ele ficou, que bom, pai, que o senhor tem esse mesmo pensamento. Eu sei o que é isso. Não é que estou me queixando, não. Recebi e Deus tem me dado graça. Mas eu não quero isso para você, porque é pesado demais. Mas, 2 pontos. Se Deus te chamar para o pastorado, meu amigo, aguenta. Não, pai. Deus não vai fazer isso comigo. Mas se fizer, meu amigo, deixamos bem claro. Eu dou uma de Pilatos, lavo as mãos. E Deus sabe, meus irmãos, não estou aqui para me justificar e nem dar esse testemunho como um desabafo. Eu faço de tudo para que meu filho seja um homem de Deus, mas que fuja da questão de ser pastor. Fuja. A menos que Deus tenha um projeto na vida dele. Aí eu não posso dizer mais nada. Aí a minha oração que é a mesma que eu faço comigo há 37 anos. Senhor, tem misericórdia de mim e tem misericórdia de Israel Levi, porque só pela tua graça que podemos levar adiante o teu chamado. Paramos por aqui, mas vamos deixar aqui uns exercíciozinhos para os irmãos fazerem, por favor. Deixa aqui já. Você vai fazer os exercícios que estão lá no finalzinho. Exercícios de ética cristã e ministerial, ok? Você vai fazer todo o bloco 1. Vai lá no finalzinho, né? Todo o bloco 1, somente. Quando chegar o bloco 2, para, não precisa fazer, a menos que você queira fazer. Tá? Então, todo o bloquinho 1 para o dever de casa para a próxima semana, tá? Todo o bloquinho 1, e aí corrigiremos, permitindo Deus, todo o bloco 1. Entendido, gente? Entendido? Maravilha? Maravilha. Vamos então agradecer a Deus com uma palavra de oração. Já são 10 horas, já passamos um pouquinho do horário, né? Então nós vamos fazer a nossa provinha. Nós temos então aqui nosso irmão Elton, nossa irmã Ana Lu, nossa irmã Ilana e o nosso irmão Cleiton. Irmã Meire não veio, nem a irmã Rosilene. Era suposto ela estar aqui, mas vamos combinar com ela da melhor maneira possível. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus, já despedindo esta classe, e depois que nós pronunciarmos o lema, damos por finalizado a classe. Os demais irmãos, né, irmão Wilson e irmão Abissai, já estariam, então,
liberados. Nosso muito obrigado. Deus muitíssimo lhes abençoe. Então, orando, agradecendo ao Senhor Deus. Pai amado, obrigado pela finalização desta primeira aula de ética ministerial e cristã. Muitíssimo obrigado. Que a tua bênção seja com cada um de nós, com os nossos queridos irmãos. Obrigado pelo esforço que cada um deles colocaram. E agora queremos aproveitar, na finalização desta aula, orar por estes que estarão fazendo a segunda chamada desta prova de homilética. Louvamos o teu nome, te agradecemos, te bendizemos, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Nosso lema: seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Amém. Muito obrigado, Deus os abençoe. Até a próxima semana, 27 de setembro, estaremos aqui, se Deus quiser. Irmão Wilson, irmão Absai já estão dispensados. Bom descanso, a paz do Senhor, uma ótima semana. A paz a todos, Vejamos excelente vocês prova na para todos. próxima semana. Boa prova para todos. Amém.